Qual é o quadro que o senhor trata, acredita na eleição mais geral? Ou seja, continuaremos com a polarização, grosso modo, Lula-Bolsonaro? Eu acho que não, viu? Eu acho que nós vamos ter um processo aí de mudança. Em primeiro lugar, porque esse julgamento que vai acontecer a partir da semana que vem, ou na semana que vem, o julgamento do chamado núcleo crucial, né? Da tentativa de golpe, encabeçado pelo Bolsonaro, ele vai causar um tremor muito grande aí no bolsonarismo, né? É lógico que é uma derrota jurídica e política que eles vão ter, né? E isso abre espaço para que forças da direita não propriamente bolsonaristas se coloquem com mais viabilidade no cenário eleitoral, né? É muito difícil a família Bolsonaro querer se impor no momento em que seu principal líder vai estar preso, né? E eu imagino que isso vai acontecer logo. A segunda coisa, né, é que essa polarização que existe hoje, eu acho que ela tende a continuar de uma forma assim, esquerda contra a direita, mas não com as mesmas figuras que a gente tem hoje. Quer dizer, não vai ser Lula contra Bolsonaro. O campo da esquerda está mais organizado, quer dizer, há uma, vamos dizer, todo mundo fechando com o Lula. Quem fechou há 3 anos atrás vai continuar com o Lula, e no campo da direita uma dispersão com vários candidatos, né? Lógico que o Tarcísio é o nome mais forte, mas os outros nomes estão pleiteando também. Então eu não sei se isso significa que eles vão até o fim, quem é que vai até o fim, como é que vai se dar essa dinâmica toda, que nós só vamos começar a ter um primeiro desenho em abril do ano que vem, quando fecha o calendário de mudança de partido, e depois em junho, julho, quando vão se dar as convenções, né? Então eu acho que é um processo ainda longo, mas eu acho que a tendência é essa força do bolsonarismo ela diminuir, no meu ponto de vista. Deputado Fernando Marangoni, para o senhor acredita que essa polarização, lulismo, grosso modo, lulismo, bolsonarismo permanece em 26? Eu acredito que permanece, mas eu concordo, e aí eu fazendo uma análise aqui com o que o Zarate colocou, eu vejo uma ruptura no campo da direita, né? Se separando aí a extrema direita, o bolsonarismo, num campo da direita mais moderada, onde se inserem aí os governadores no campo da direita, né? Que legitimamente pleiteiam aí ser o candidato da direita, mas sempre buscando o apoio do Bolsonaro para que tente uma unidade da extrema-direita com a direita, para enfrentar o que o Zaratini falou, com o que eu concordo, o que a esquerda hoje está unida, essa unidade da esquerda. Então, mas, enfim, conceitualmente, isso, sem sombra de dúvida, reflete o cenário de polarização, né? Resta saber ali quem vai ser quem vai ser o escolhido do Bolsonaro, né? Para que venha criando uma unidade de direita, porque se de fato vier sem o apoio explícito do Bolsonaro, eu acho que esse é o grande drama que a direita vive hoje, né? Aí há riscos maiores, né, de perder a eleição para o Lula no segundo turno. Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, pelos levantamentos da Paraná, inclusive dessa semana que eu estava observando, continua, se eu estiver errado, por favor, me corrija, uma polarização muito clara entre Lula e Bolsonaro, né? Nós sabemos, Bolsonaro está presente nas pesquisas, como Lula estava em 2018, para ser rigoroso. Quando Lula, nós sabemos, acabou não podendo ser candidato pelas razões conhecidas de então, e hoje nós sabemos que até o momento, ao menos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Bolsonaro não será candidato porque ele é inelegível por 8 anos. Porém, ninguém sabe o que possa ocorrer o ano que vem, mas até o momento ele não será candidato e só será lá em 2030. Por isso que ele ainda continua permanecendo nas pesquisas. Eu digo isso porque alguns podem achar que está colocando isso aí para embaralhar o jogo. Não, explicando a quem nos acompanha a razão, inclusive divulgada no jornal Jovem Pan de ontem a pesquisa. Eu pergunto para você, Murilo, nas pesquisas que a Paraná faz no Brasil inteiro, mantém-se, pelo que eu vejo, a polarização lulismo, bolsonarismo, e os outros candidatos
candidatos, eu prefiro dizer bolsonarismo, mas associados a Michele Bolsonaro, no máximo, Flávio e Tarcísio. Porque os outros, Ratinho Júnior, a presença de Zema ou de Ronaldo Caiado, são tímidas. Eu pergunto a você, é isso? Nós vamos ficar com essa polarização? Olha, professor, pela realidade de hoje, o que as pesquisas dizem? Que é isso. Ainda há uma polarização Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a eleição fosse na realidade de hoje, eu não teria dúvida que o candidato do centro-direita ou da direita, certo, teria que ter o apoio do Bolsonaro. Teria muita dificuldade desse candidato furar essa bolha, não sendo. Vamos supor, todos eles resolvem ser candidato. Tarcísio resolve ser, Ratinho resolve ser, Caiado resolve ser. Ao meu ver, vai passar ao segundo turno o candidato apoiado pelo ex-presidente. Por quê? Ele tem bastante voto, ainda tem, como tem rejeição, certo? Mas, numa disputa assim, ele colocaria o candidato dele no segundo turno. Por isso que eu vejo que a decisão desses 3 candidatos especificamente depende demais da decisão do ex-presidente. Não acredito que, se o ex-presidente declarar por A, B ou C, os outros vão disputar a eleição. Eu vejo os 3 hoje também muito unidos. O que for escolhido provavelmente terá o apoio dos outros 2, certo? O que corre-se um risco para o bem ou para o mal de nós termos uma eleição no Brasil de primeiro turno, certo? E por que primeiro turno? Só 2 candidatos competitivos. Quer dizer, quem fizer 3, 4% a mais acaba levando a eleição, certo? Por quê? Eu vejo assim, pela própria dificuldade hoje de você montar os cenários das pesquisas. Tá, vamos lá, a gente coloca um candidato do MDB, que pode ser que o MDB não vá para lá nem para cá, mas você tem dificuldade de colocar, porque no MDB quem teria mais chance de voto é a ministra Simone Tebet, mas não acredita que a Simone sairia candidato contra o Lula, porque ela está no governo, certo? Aí você pega os outros partidos, como eu te falei, quem mais desses outros partidos lançaria candidato, fora o candidato escolhido pelo Bolsonaro? Então, eu acho muito pouco provável. Eu acho que temos chance de termos uma eleição muito polarizada já no primeiro turno. Se o Bolsonaro decidir apoiar alguém, também existe uma possibilidade dele simplesmente também não se manifestar e deixar o barco, que é uma coisa que ninguém comenta, né? Certo? Que ele pode simplesmente dizer, ó, apoio vários. Saiam todos aí, que no segundo turno a gente decide o que faz. Boa sorte a todos. Quer dizer, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas não tenho dúvida que no final vai ser ainda Lula versus o candidato do Bolsonaro. E nós teremos uma eleição, ao nosso ver, muito disputada. Por quê? Que o Lula e o Bolsonaro têm voto? Tem. Só que eles também têm rejeição. Os 2 são os mais votados, os 2 são os mais rejeitados. Que no Brasil, assim, é até engraçado, né? Que eu brinco com os políticos, é bom você ter rejeição, porque quem tem voto tem rejeição. Quer dizer, é muito difícil você achar um candidato pouco rejeitado, mas normalmente ele também não tem voto. Pouco voto, quer dizer. Então é uma situação difícil.